Olá, telespectadores. Vamos começar o programa de hoje à noite. Em primeiro lugar, agradecendo a você ou a vocês que nos assistem o carinho que nos tem dado durante esse 1 ano e 3 meses de programa que estamos no ar. Sábado passado tivemos assim, bombamos na audiência com um programa com a doutora Fernanda Reis, psicóloga, e o músico, o artista Cisney Matos. Então a você, nosso muito obrigado pela audiência, toda a nossa equipe agradece, todos nós, os nossos entrevistadores, os entrevistados também se sentem muito honrados com a sua audiência. Hoje à noite vamos falar com a Mariana Santos. Tudo bom, Mariana? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Sábado passado, como eu falei com a doutora Fernanda Reis, falamos sobre um papo cabeça, sobre psicologia. Hoje também vamos falar de cabeça, né? Mais ou menos isso, né? E é sobre fisioterapia neurofuncional. Antes de mais nada, nós gostaríamos de saber quem é a Mariana. Onde você nasceu, como foi criada? Uma boa noite, telespectadores. Meu nome é Mariana Santos. Eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2012. Posteriormente, fiz a residência multiprofissional no Hospital Gafreguini da Unirio. E agora darei início ao mestrado em Neurologia também pela Unirio. Sou nascida e criada no Rio de Janeiro, tenho 24 anos e sou apaixonada pelo que faço desde sempre. Ótimo, carioca. Muito bem. Assim, o que te levou a estudar fisioterapia? Bom, desde criança, né, eu estudava num colégio onde tinha um centro de saúde. E então a gente fazia visitas a esse centro, onde tinha o setor de fisioterapia. E eu adorava aquelas bolas, né, e a atuação do profissional com crianças, com adultos, com idosos, e isso foi me encantando. Posteriormente, na minha própria família, precisamos da atuação do fisioterapeuta com uma parente, e foi sensacional o trabalho dela. E com isso eu decidi estudar e trabalhar com a fisioterapia. Então explica para o nosso telespectador o que é fisioterapia neurofuncional. O que é isso? Bom, a fisioterapia neurofuncional é a parte da fisioterapia que trabalha com os pacientes que sofreram alguma lesão do sistema nervoso central ou periférico, né? Geralmente são os acidentes vasculares, vulgarmente chamado de derrame. Um traumatismo craniano ou uma doença genética, uma lesão medular e por aí vai. Como é que é feito, se é que pode ser explicado, essa fisioterapia assim, numa pessoa que sofreu derrame? O que ela precisa assim, fazer? Bom, basicamente o que eu digo sempre é que o papel do fisioterapeuta é, na verdade, devolver ao paciente, àquela pessoa, a vontade de viver, né? Porque o paciente fica deprimido, ele tem que ser inserido na sociedade, mesmo com as suas limitações após uma lesão, entende? Ele tem que se restaurar. Então, o fisioterapeuta, através do próprio movimento, ele restitui o movimento que aquele paciente perdeu. Entende? Então, a nossa função, na verdade, é restaurar a função. Porque um derrame, a pessoa, quando tem um derrame, normalmente, vamos dizer assim, fica você tem a hemiplegia no termo científico, a gente fala, né? Que é um lado completamente paralisado. E aí que entra a sua função, a minha atuação. Isso. Como é que é feita essa fisioterapia? Bom, Porque fisioterapia é de pilates, aquelas bolas, aquelas elásticos, como é que é feita esse tipo de coisa? Bom, esse tipo de fisioterapia, ela é feita através de uma facilitação neuroproprioceptiva, que é o que a gente chama, através de elicitação do movimento ativo. É como se a gente quisesse ensinar ao cérebro, reensinar aqueles movimentos que ele
perdeu. Mas através de quê? Através do próprio movimento. Do movimento. Isso. Tá. Começando de forma passiva, o fisioterapeuta fazendo o movimento com aquele membro para o paciente, e aí aos poucos a função vai se restaurando até que ele possa fazer novamente. Quer dizer, ele aplica, vamos dizer assim, uns exercícios para a pessoa ir fazendo? Isso, também. Não só isso. Hoje o nosso foco é disseminar esse sistema horizontal de saúde, em que cada área de atuação é importante e todas são igualmente importantes no objetivo da cura. É o paciente no centro do poder. Como eu falei no início, que o fisioterapeuta ele devolve ao paciente a vontade de viver, no âmbito da neurologia, o fisioterapeuta ele tem um papel fundamental também de incentivá-lo a ter esperança, a ter fé na sua reabilitação, a ter paciência, que a paciência é fundamental. Nós devemos respeitar o tempo, não só do organismo, mas o tempo da lesão também. O foco da fisioterapia neurológica é alcançar a independência funcional desse paciente. E o que é independência funcional? É fazer com que essa pessoa seja independente para realizar as suas atividades de vida diária, mesmo com as suas limitações, retornar a sua participação na sociedade. É muito gratificante você poder ter efeitos positivos utilizando apenas as suas mãos no seu trabalho. Então, através das minhas próprias mãos, eu sou capaz de reabilitar aquele paciente, restituir a função, reinseri-lo na sociedade apenas com as minhas mãos. E isso é muito gratificante na minha profissão. Mariana, você falou em trabalhar em grupo. Como deve ser isso na prática? Bom, basicamente nós devemos entender o paciente como um todo, né? E para isso nós precisamos de diversos profissionais de saúde. Então, na prática, nós recebemos um paciente na internação e ele é admitido pelo médico, que está de plantão, e esse médico ele faz a sua primeira avaliação e, a partir da perspectiva dele, são feitos os pareceres para os outros profissionais de saúde. Então, ele está internado, o paciente está internado. Isso. Ele não vai lá para fazer a fisioterapia, é um paciente que está internado. No contexto que eu estou criando aqui, certo. Tá? A fisioterapia ela trabalha na clínica, no ambulatório, numa terapia intensiva e também na internação. Aqui nesse contexto, o paciente está grupo, sendo internado. Contexto do grupo, trabalhar em equipe. Isso. Então, os pareceres são feitos para os diversos profissionais de saúde. O fisioterapeuta recebe esse parecer com a avaliação do médico e vai até o paciente para realizar a sua avaliação. E, a partir dessa avaliação, traçar o plano de tratamento. Assim como o fonoaudiólogo, assim como o nutricionista, assim como o psicólogo. O que deve ser feito, e o que eu digo de trabalho em equipe e contemplar a complexidade do ser humano, é ter uma interação entre esses profissionais. Então, não adianta o fisioterapeuta fazer a sua avaliação e seu plano de tratamento sem haver uma conversa com os outros profissionais, sem haver uma interação com o fonoaudiólogo, com o nutricionista. Quer dizer, você acaba o seu trabalho, quer dizer, durante o dia você fez a sua parte, aí no dia seguinte vai um outro profissional, um fonoaudiólogo, por exemplo. No dia seguinte não, já na outra hora, já na outra no mesmo hora. dia. Ah, tá, Entende? O paciente ele é abordado por todos os profissionais de saúde o dia inteiro, 24 horas. Sei. Então, deve-se existir essa interação. E não um sistema fragmentado, trabalhar as partes. Não, nós temos que pensar no todo. E para isso, deve existir também um espaço físico nas instituições e talvez um horário certo também para que ocorram essas reuniões. E não só com o médico, com o fisioterapeuta ou com o enfermeiro, mas o técnico de enfermagem também, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, até o mesmo serviço social. Todos são importantes
da mesma forma. Tá, mas isso aí, então, voltando, é para um paciente que está internado. E um paciente que sofreu um derrame, vamos dizer assim, teve internação, mas foi para casa. Aí começou a se tratar. Isso, e aí... Como é que você vai interagir com os outros profissionais? Então, essa é uma árdua tarefa, né? Mais difícil ainda, porque você precisa de buscar o contato com esses outros profissionais, né? Telefone e por aí vai. Porque no hospital acaba sendo mais fácil, né? Porque você encontra, você conhece, você convive. Já no particular, no domicílio, é mais difícil. Mas deve-se buscar também contato com os outros profissionais que estão atuando naquele paciente. E aí vocês trocam ideias, fazem avaliações do estado do paciente, isso. O que deve reforçar mais ou não, isso. Não sei como é que é o negócio. Sim, claro, respeitando o espaço de cada área, né? Eu também não posso entrar na área do outro profissional, mas sim, conversar, porque às vezes pode acontecer um evento durante o atendimento do fisioterapeuta e o fonoaudiólogo precisa saber disso, o enfermeiro precisa saber, entende? Então é basicamente isso. Bom, ficamos por aqui. Falamos hoje com a doutora Mariana Santos sobre fisioterapia neurofuncional. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre digo aos meus entrevistados, você é show. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Foi muito bom estarmos falando aqui da fisioterapia e do trabalho em equipe. Até o próximo programa. Pensou em revestimento em gesso? W Santiago. 10 anos de tradição no mercado de construção e decoração em gesso. Entre em contato conosco que iremos até você. Ligue para 2288-5126 ou 2238-3932. W Santiago.